Ok, é um pouco de suspense. Acho que sim. Então tá, estamos começando a nossa terceira aula então, da nossa disciplina Seminário Livre sobre Antropologia e Literatura, e hoje nós vamos falar sobretudo sobre a obra de Audre Lorde, mais especificamente um capítulo de Irmã Outsider, que é Os Usos do Erótico. Esse livro, o livro todo, é um livro belíssimo da Audre Lorde. Audre Lorde, vale a pena ler o livro inteiro. A poesia da Audre Lorde é uma poesia muito difícil, não sei se vocês já leram. Não é uma poesia fácil. Embora ela pense a poesia dela e ela seja lida muito, sobretudo nos Estados Unidos, claro, como uma guia para a ação, essa é a intenção da poesia dela, ela escreve com esse objetivo. Ela pensa que ela está escrevendo quase que um manual, né, de autoajuda, no sentido, não no sentido rasteiro da coisa, mas no sentido de fornecer parâmetros para a ação política. E ela é muito lida dessa forma, e, no entanto, apesar dessa característica, é uma poesia muito densa, a poesia da Audre Lorde. Vamos ler depois uns poemas dela e vocês vão ver que ela não é nem um pouco fácil. Embora ela tenha esse chamamento ao cotidiano, às coisas simples, à participação na amizade, ela é bastante difícil de ler. As traduções da poesia dela são difíceis. Aliás, pouco foi traduzida recentemente, e muita gente cobrava, uma falta, como é que a gente nunca traduziu Audre Lorde, pelo amor de Deus? É uma figura tão importante na política norte-americana e na poesia e nas artes. Audre Lorde, esse texto é um texto que eu já vi citado algumas vezes, mas queria só reforçar algumas coisas, né, sobre os usos do erótico. Ela começa dando uma definição tão bonita do erótico, é tão estimulante, né? Aliás, eu uso a palavra estimula mesmo. Não podia ser outra em relação, falando de erótico, né, de erotismo. Ali na página 70, o erótico é o que estimula e vela pelo nosso mais profundo conhecimento. É uma definição muito bonita do erótico, né? Lendo de novo, é o que estimula e vela pelo nosso mais profundo conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo pôr o livro da Audre Lorde aqui para vocês. Que aí eu vou mostrando. Ah, se eu conseguir, é claro, compartilhar a tela. Deixa eu fazer um pequeno ensaio aqui. É nos 3 pontinhos também para compartilhar a tela? Não, é nessa caixinha aí, ó, que tá do lado da mãozinha. Pronto. Mas eu tenho que colocar a tela inteira aqui, né? Senão vocês não conseguem acompanhar isso. Conseguem ver? Sim. Tá. Eu estou na página 68 aqui, né? Só ressaltar algumas partes do texto, né? Essa demanda interna pela excelência que aprendemos com o erótico não deve ser confundida com exigir o impossível de nós e dos outros, né? Pulando essa frase, indo a seguinte, porque o erótico não diz respeito apenas ao que fazemos. Ele diz respeito à intensidade e completude do que sentimos no fazer. O erótico, portanto, para ela está ligado à complexidade, né, à completude e à intensidade, né? O erótico, nesse sentido, ela vai discorrer mais à frente, ao longo do texto todo. O erótico é uma celebração do esforço, né? É o que ela diz em seguida, né? O trabalho passa a ser uma decisão consciente, né? Uma cama tão desejada na qual me deito com gratidão e da qual me levanto empoderado. O erótico aqui, nesse sentido, que a Audre Lorde está dando, é aquele prazer que você sente. Imagino que vocês todos tenham tentado escrever poesia,
que vocês todas tenham feito algum esforço nesse sentido, ou mesmo quando você escreve outros textos, quando você encontra aquela formulação, você olha para ela e fala, é isso que eu queria dizer. Quando você encontra aquela palavra precisa, que traduz algo que qualquer outra palavra não traduziria. Aquilo que o Baudelaire chamava le juste mot, a palavra justa, a palavra exata. Aquela colocação que você encontra na arte e no texto em geral, que depois que ela é feita, você pensa, meu Deus, isso não poderia ser dito de modo algum, de outro jeito, com outras palavras, em outra ordem, que não exatamente nessa. Dessa situação vem esse prazer imenso, né, da completude da palavra. É desse prazer que ela está falando. É isso que ela está chamando de erótico. É nesse sentido que a palavra pulsa erotismo. Porque ela pulsa essa completude, ela pulsa esse prazer. E esse prazer é sempre visceral. Ele não é intelectual. Ele é sempre epidérmico. A hora que você consegue encontrar, a hora que você formula, a hora que você olha e fala, meu Deus, essa é a frase. Né? Ela permanece para você. E ela está se perguntando a partir disso, né, um pouco mais aqui adiante, né, com que frequência realmente amamos o nosso trabalho, inclusive nos momentos mais difíceis. Você está esse prazer erótico da palavra, ele não existe, obviamente, só no elemento acabado, ele existe na busca. Né? Por isso que ela menciona esses elementos, esses momentos mais difíceis. Né? Esse prazer que você vê, antevê, ele é uma expectativa, ele não é só uma realização, mas ele é uma expectativa. E ele só existe, ele só é possível, né, se você procurar esse prazer à custa do dever. À custa do dever, enfim, não pensar naquilo que deve ser dito sobre algo, né, mas aquilo que você precisa e aquilo que pulsa em você e no outro quando o algo é dito, né, que é o que ela chama de energia criativa. Ela tira um pouco de sarro disso, né, o que você quer dizer com uma revolucionária poética, uma contrabandista de armas reflexiva. Né? E nesse sentido ela está, obviamente, se colocando radicalmente contra esse ascetismo que muitas vezes aparece nos cursos de ciências humanas no geral, né? Essa, essa obrigação do ter que dizer exatamente aquilo sobre aquele elemento, né? Aquele conjunto de textos, de frases, de palavras, de autores, de pontos de partida, que você parte deles e chega a eles. Eles não te conduzem, mas eles são um elemento a partir do qual você entra nele, você é integrado dentro do discurso e você se pensa, né, pensa a qualidade do que você faz, né, a partir do seu envolvimento com algo predado, e não a partir da sua capacidade criativa dentro desse meio. Essa é o problema dela. O problema dela é essa, que ela vai dizer aqui adiante, né, essa dicotomia entre o espiritual e o político. Ela, um pouco antes ela menciona isso também, num outro texto que está nesse mesmo índice, que deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A poesia não é um luxo. Em Poesia não é um luxo, ela diz, trata-se da poesia como iluminação, pois é através da poesia que damos nome àquelas ideias que, antes do poema, não têm nome nem forma, que estão para nascer, mas já são sentidas. A importância da poesia, portanto, e o problema dela com o dever, é que o dever te leva ao dito. O dever ele jamais te leva àquilo que precisa ser dito e ainda não foi dito. Aquela carência, né, que precisa ganhar uma formulação. Aquela carência de expressão. Aquela agonia, aquela angústia do vazio. E quando você sabe que existe algo a ser expresso.
Isso que permite e que realiza esse vínculo com o real. Um vínculo que, novamente, é corpóreo. E exatamente pela criação desse vínculo, ele é prazeroso. Por isso que a poesia, ou essa criação, para ela, é essencialmente erótica, né? Essencialmente prazerosa e essencialmente coletiva. Essa é uma das razões de o erótico ser tão temido e tão frequentemente restrito ao quarto. Isto quando é reconhecido. Uma vez que começamos a sentir com intensidade todos os aspectos das nossas vidas, começamos a exigir de nós e do que buscamos em nossas vidas que estejamos de acordo com aquele gozo do qual nos sabemos capazes. Então ela está preocupada, esse gozo, ele não é um gozo estrito da palavra escrita, ou da conclusão, ou de ter chegado ao poema, à sua formulação. Mas é um gozo que se expande, é um gozo que toma conta da vida. É um gozo que, quando você o entende, você procura exatamente esse gozo em outros textos. Você procura gozar com eles também. Esse estado que a Audre Lorde busca, e ela está propondo como o estado da produção do texto, como o estado da escrita, né? como a condição interior para o pensamento. É muito bonito o que ela faz. Né? Eu acho a coisa mais linda esse texto da Audre Lorde. É claro que ela opõe aqui... ela opõe esse prazer erótico tanto ao pornográfico, né? Ao pornográfico, no sentido que ela dá ao pornográfico, esse pornográfico justamente vazio de eroticidade, né? Vazio de corpo. O erótico é um corpo descorporificado, porque é um corpo sem sentimento. É um corpo que ele segue, seria... O erótico é a versão do dever, né? no sexo. Você tem que fazer aquilo daquele jeito, colocar a mão daquele jeito, fazer isso, fazer aquilo, dizer isso, dizer aquilo, usar essa peça, aquela, né? A relação se torna um dever. Essa é a metáfora que ela está traçando aqui. E não tem sentimento. Não tem sentimento porque não tem troca. Não tem troca porque não tem a pergunta a respeito do desejo do outro. E não tem nenhum dos dois ouvem atentamente, né, o que o outro deseja. Então não há troca. Há apenas abstinência. É um sexo abstinente, né, a pornografia para ela. Curiosamente, ela trabalha com essas dicotomias. O erótico, ele também não pode ser sentido de segunda mão. Ela, como lésbica, negra, feminista, tem um sentimento, diz ela, um conhecimento e um entendimento específico em relação às irmãs com quem dancei muito, brinquei, ou mesmo briguei. Essa intensa comunhão tem frequentemente precedido a articulação de ações conjuntas antes impossíveis. É um erótico, portanto, que ele não só não é pornográfico, ele passa pela relação, lógico, sexual, passa pela conversa, passa pelo papo, passa pela leitura. É uma espécie de assumir a vida como uma pulsão em todas as esferas do que você faz. É assumir essa dimensão criativa no cotidiano. Ups, que ela está propondo. Deixa eu vou interromper o compartilhamento. É claro que, portanto, ela não está mencionando a livre vazão a um sentimento, ou simplesmente introduzir um vocabulário, né, que se imagine relativo ao corpo. Não é isso. O corpo, ele está presente independente de você citar o corpo, quando você erotiza a palavra. Essa é a questão dela. É lógico que o corpo pode estar ou não presente, mas o corpo, simplesmente pelo ato de nomear, não traz o corpo presente, pode trazer o corpo pornográfico, e mais nada. Não é porque eu digo uma palavra, sei lá, inclusive, preferencialmente uma palavra pouco ouvida na academia, se eu digo cu, pinto, buceta ou qualquer outra coisa, não é isso que traz o corpo à presença. O que traz o corpo na presença é o sentido da palavra, o seu uso, né? Eu ter noção de que
aquela comunicação, aquilo que eu quero passar, ela encontra naquela palavra a sua expressão mais profunda. Essa é a preocupação dela. Retomando, o erótico é intensidade e completude. E nesse sentido, eu vejo, ela está falando sobre algo que eu vejo acontecer muito no curso de Ciências Sociais. É o desprezo pelo poético, pelo livro, pela produção. Curiosamente, eu vejo isso com muita frequência. Muita gente, escutei no último ano, escutei quanta gente falando: puxa vida, nós estamos no meio de uma pandemia e nós estamos discutindo textos, nós estamos discutindo poesia. Né? Essa é a bronca da Audre Lorde, né? Quando você tem essa separação. O que ela diz do espiritual e do político. Para ela, o espiritual é político, por essência. A gente não resolve nada em relação ao governo, sei lá, um governo autoritário, ditatorial, uma pandemia ou um governo genocida, ou o que for, sem passar pela sensibilidade, sem passar pela sensibilidade em relação ao outro. O que resolve a sensibilidade em relação ao outro é uma construção poética. Né? É um compartilhamento erótico. É essa comunhão de sentimento, esse encontrar o outro, né? Mas encontrar o outro dentro de uma pulsão de vida. É isso que permite. E nesse sentido, o político e o espiritual andam juntos. Jamais se separam. É por isso que o sentir com intensidade é sempre uma ameaça. É sempre um desafio. Quando nós nos defendemos do erótico, né, nós colocamos no lugar o vigilante, o policialesco. O outro tem que dizer aquela frase, tem que se comportar de determinada forma, tem que seguir tal argumento. E eu controlo o outro para que ele o faça. E é nesse sentido, né, que o erótico é sempre uma questão de conteúdo e não daquilo que é expresso. Ela mesma diz, em outro texto, em Sou Sua Irmã, ela diz: nasci negra e mulher. Estou tentando me tornar a pessoa mais forte possível para usufruir a vida que me foi dada e ajudar a desencadear as mudanças em direção a um futuro aceitável para o planeta e para minhas crianças. Como negra, lésbica, socialista, mãe de 2, entre eles um menino, e integrante de um casal interracial, com frequência me vejo parte de um grupo em que a maioria me define como desviante, difícil, inferior ou simplesmente errada. O próprio título Sou Sua Irmã é um chamamento. Ela é um chamamento à ideia de que se você tem esse outro, né, distante, esse outro que nos oprime, é preciso que nos reconheçamos, né, nessas diferenças todas e nessas particularidades, e não o contrário, não que nos separemos. Nesse sentido, é um chamamento, né, a esse compartilhamento pulsional coletivo. É lógico que ela está num momento, gente, e que eu peguei como estudante de ciências sociais, quando eu entrei na faculdade, vou dar um pequeno testemunho aqui. Quando eu entrei no curso de ciências sociais, nós discutimos com muita intensidade o fim das divisões entre as humanidades. Nós discutimos muito intensamente assim que íamos derrubar as barreiras todas, né? Íamos colocar os muros abaixo. Nós não faríamos mais antropologia, sociologia e ciência política, mas também não nos separaríamos da história, das letras, da filosofia. A ideia era redesenhar tudo. Os estudantes só falavam nisso, os professores só falavam nisso. Os meus professores detestavam ser identificados como sociólogos, antropólogos, ou da ciência política, ou mesmo das ciências sociais. Eles tinham horror a isso. Se alguém falasse isso, levava bronca em sala de aula. Eu nunca ouvi na minha graduação inteira alguém dizer, eu como antropólogo, ou do ponto de vista da sociologia, nenhuma vez. Eu me lembro eu estava assistindo uma aula de sociologia
E uma aluna levantou a mão e falou: professor, eu estou gostando dessa aula porque eu não gosto muito de textos de etnografia. E o Martins, José de Souza Martins, interrompeu na hora. Ele disse: se você não gosta de etnografia, o seu problema não é que você não gosta de antropologia e gosta de sociologia. O seu problema é que você não gosta de ciências sociais e vai fazer outra coisa. Era esse clima pesado. Assim, né? Vocês estão dentro de um curso de humanidades. Quando eu leio Audre Lorde, eu me identifico. Eu sou um pouco saudosista daquele clima, porque ela está claramente, né, e ela faz isso na poesia dela, ela está, assim como a Anzaldúa, a Glória Anzaldúa, ela está claramente rompendo, né, a ideia de uma tese e de um discurso acadêmico, de um pensamento do que é erótico e do que é teórico, né? Do que é o discurso político, do que é o discurso poético. Ela não separa nenhuma dessas coisas. Ela está ali no meio do caminho. Ela está incorporando tudo. E ela está propondo, e é disso que ela fala. Dentro desse sentido mais amplo, o que eu aprendi na minha graduação? O que eu aprendi deixa eu só terminar isso, eu te conto já, né? Que todos nós fazíamos literatura. Foi essa a minha graduação. Nós fazemos literatura com, digamos, com ênfase, pode-se dizer assim. Nós todos fazemos literatura. Há um grande campo que se chama literatura, e dentro desse campo da literatura estão as letras, está a antropologia, está a história, está a ciência política, etc. Nós estamos todos dentro da literatura. É claro que isso bebe intensamente da geração do Foucault, né, do Deleuze, eles se pensam como literatos, né? Você tem esse movimento fora do Brasil também, você tem esse movimento forte nos Estados Unidos, e era aqui. Janaína, uma das coisas que aconteceu, sem dúvida, né, foi o processo de competitividade nas áreas das ciências sociais e nas áreas acadêmicas. Isso realmente atropelou. Como era o esquema? Você demorava-se, até os anos 90, a média para uma pessoa terminar o doutorado eram 11 anos de formação. O mestrado demorava 5 anos, em média, né, e o doutorado 6. Então, em média, um doutor se formava depois de 11 anos de graduado. Não se esperava que ele tivesse publicado sequer um único artigo nesse meio tempo. Se esperava que ele ficasse intensamente concentrado no seu trabalho, e mais nada. Fora isso, eu também não conheci comissões. Não existiam comissões. E não existiam cargos administrativos. Exceto, claro, direção de unidade, chefia de departamento. Mas nós não tínhamos os encargos que eu tenho hoje. Era um outro quadro, completamente diferente. O processo como é que chama isso? O chamado produtivismo. Né? O que ele introduziu? Introduziu a competição entre nós. Tanto externa quanto internamente. Nós internamente somos, não é só externamente, não, nós internamente somos muito mais divididos do que éramos. Você tem as ciências sociais, assim, sobre os muros nós colocamos arame farpado, né? Foi isso que nós fizemos, em vez de derrubá-los. Nós fazemos isso uns com os outros também o tempo todo, né? Grupinhos, né? Áreas, né? Acabam tendo dinâmicas de enclausuramento também. As dinâmicas externas nunca são diferentes das internas, embora possa parecer. Mas isso realmente atrapalhou demais. Nós passamos a competir, nós somos adversários uns dos outros hoje. E aí, ao longo dos anos, essa ideia morreu, foi morrendo e acabou. Os primeiros cursos no Brasil avaliados foi justamente o curso de antropologia da USP.
A comissão chegou lá e nenhum professor quis falar com eles. Eles não foram sequer ouvidos. A comissão não foi recebida. Mas aí o que aconteceu? Muitas faculdades cederam e fizeram um esforço enorme, tático. Né? Tem gente que faz reunião tática mesmo, né, para conseguir nota melhor. E isso acabou alterando completamente a distribuição de verba e o jogo político. E hoje eu não sei como voltar. Mas era o quadro no qual... Era o quadro naquela época. Aí se tornou o contrário, havendo discussões de divisão do curso. Sim, exato, Lucas. Na contramão do erótico. Sim. Sim, a formação, inclusive, ela deixou de ser cada vez mais humanística, ela passou a ser cada vez mais direcionada, né? Eu me espanto assim quando eu vejo gente. Não estou falando. É claro que a gente lê livros específicos e é claro que a gente se especializa, mas eu acho esquisito quando eu vejo um graduando dizer algo como um graduado, né? Eu sou especialista em mulheres grávidas negras de periferia de grandes centros urbanos, né? Céu, né? Onde estamos? Né? Nós atingimos um grau de especialização típico das áreas de exatas e biológicas. Isso é estranho, isso é esquisito. E que faz parte também da perda desse processo de comunicação. O texto que vocês leram, ele obviamente, ele claramente fala para todas as áreas. Né? E fala sobre uma condição do mundo contemporâneo. Hoje em dia, nenhum de nós adressa as condições do mundo moderno. É muito difícil fazer isso. Gente, vamos ler a Audre Lorde? Deixa eu... Deixa eu colocar aqui um... Vou colocar ali, inicialmente aqui mesmo. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Pode ser? Você vê que às vezes o chat não cabe tudo no limite de caracteres. Isso não tem no Macomp. Eu selecionei 2 poemas para lermos. Né? Para cada uma de vocês, que está nesse... Cadê? Cadê? Bom, para cada uma de vocês e um segundo poema que vamos ler. Vamos ler esses 2 poemas? Deixa eu compartilhar minha tela, então, novamente. Aí lemos. Pronto? Para cada uma de vocês. Sejam quem são e serão, aprendam a celebrar aquele anjo negro, ruidoso, que lhes guia pelos altos e baixos dos dias, protegendo o lugar de onde seu poder emerge, correndo feito sangue quente, da mesma fonte que sua dor. Quando sentirem fome, aprendam a comer o que quer que dê sustância até amanhã. Mas não se deixem perder em detalhes, simplesmente porque vocês os vivem. Não deixem somente negar suas mãos, memória alguma do que passa por elas, nem seus olhos, nem seu coração. Tudo pode ser usado, menos o que é inútil. Vocês precisarão se lembrar disso quando forem acusadas de destruição. Mesmo quando forem perigosas, examinem o coração das máquinas que vocês odeiam antes de descartá-las, e nunca lamentem sua falta de poder, para que não condenem vocês a revivê-las. Se vocês não aprenderem a odiar, nunca ficarão sós o bastante para amar facilmente. Tampouco serão sempre corajosas, embora isso tampouco brote fácil.
Não finjam crenças convenientes, mesmo quando são justificadas. Vocês nunca conseguirão defender sua cidade enquanto gritam. Lembrem que o Sol não é nem a estrela mais digna de menção, nem a mais próxima. Respeitem qualquer dor que venha de seus sonhos, mas não procurem deuses novos no mar, nem em qualquer parte de um arco-íris. Cada vez que amarem, amem tão fundo, como se fosse para sempre. Só que nada é eterno. Falem com suas crias orgulhosamente, onde quer que as encontrem. Digam a elas: vocês descendem de escravidades. A sua mãe foi uma princesa na escuridão. Esse é um poema que como eu disse a vocês, é um dos poemas guia da Audre Lorde, um dos poemas que ela pensa como um poema que é muito lido como um poema de orientação de vida. O título diz isso. Mas vocês viram que não é um poema simples, não é um poema fácil, não é tranquilo de ler. Eu, por acaso, quando eu estava procurando versões desse poema na internet para trazer para vocês, eu me deparei com o William Blake, o Garotinho Negro. E ela faz em várias vezes uma paráfrase do William Blake. Né? Vocês conseguem ver aqui? Minha mãe me teve em terra selvagem, sou negro, porém minha alma é alva. A criança ao norte tem branca imagem, sendo negro, me falta a luz que salva. Aprendi com mamãe sob uma árvore, ela sentada antes do amanhecer, comigo ao colo, a beijar minha face e a olhar o leste, começou a dizer: onde o sol nasce, é ali que Deus mora, e espalha luz e irradia o calor. A flor, a planta, o bicho e o homem sorvem o alento da manhã e a intensa cor. E envoltos somos em pequeno ninho, onde cultivar centelhas de laços, e essa face queimada e o corpo tinto é só uma sombra que paira no espaço. Pois quando o espírito suporta os raios, a sombra some, e ouvimos a voz dizendo: o corpo da treva, tirai e deixai meu ouro pousar em vós. Assim mamãe falou em tom suave, e assim repito ao garoto do norte. Quando livres da preta ou branca nuvem, entreguemos a Deus a nossa sorte, até que ele possa aguentar o fogo e curvar-se diante de nosso Pai. Nele farei sombra. Então, não afague, serei amado, seremos iguais. Ela está muito claramente aqui respondendo ao William Blake. Né? Ela está mandando uma bofetada na cara dele, os elementos estão todos lá, né? O dia, o sol, ela olha para leste, onde o sol nasce, e diz: não tem resposta no mar, não tem resposta em novos deuses. Né? É uma conversa mãe e filho, né? É uma conversa sobre o branco, o negro, as relações do mundo contemporâneo, sobre os conselhos, todos os ingredientes estão aqui. Ela dialoga muito com o Walt Whitman também, em Folhas na Relva. E ela, com Walt Whitman mais positivamente, né? Quando ela diz aqui, vocês estão conseguindo ler dessa forma? Está funcionando? Tá. Sejam quem são e serão. Aí a tradução de inglês está um pouco ruim. Né? Aprendam a celebrar aquele anjo negro, idoso que lhes guia pelos altos e baixos dos dias, protegendo um lugar onde seu poder emerge, correndo feito sangue quente da mesma fonte que sua dor. Exatamente o inverso daquilo que o Blake faz. Né? Ela diz: proteja a sua dor, cuide dela, cuide desse anjo negro, anjo da destruição. Você precisa estar atento a ele, nos altos e nos baixos dos dias. E quando sentirem fome, aprendam a comer o que quer que dê sustância. Até amanhã. Não se preocupem no longo prazo. Se alimente todo dia. E não se percam em detalhes. Olhem para as coisas importantes da vida. Não deixe somente negar suas mãos. Aqui é fantástico, né? Essa frase é lindíssima. Não deixar a mente negar as mãos. Não deixe a sua mente negar a memória que passa por elas.
é que ela está fazendo uma construção, obviamente, muito próxima da classe trabalhadora, mas chamando a uma história, chamando a uma consciência que passa pela mão, que passa pelo fazer, que passa pelo cotidiano, que passa pela experiência de vida, que é exatamente aquilo que é negado quando você impõe uma história a outro. O que ela está dizendo é: resgate a sua própria história. Seja sensível no seu pensamento àquilo que passa pelo teu corpo. Permita-se construir um corpo a partir dos seus olhos, do seu coração. E se lembrem disso quando forem acusados de destruição. Aqui eu acho que é um problema de tradução. Mesmo quando forem perigosas, examinem o coração das máquinas que vocês odeiam, antes de descartá-las. E nunca, aqueles traduziram como lamento, lamentem, todas as traduções que eu encontrei, mourn em inglês, mas acho que aqui não desdém, seria mais adequado, não desdém a falta de poder deles, não é sua, é theirs, que está no original inglês. A ideia é mais ou menos a seguinte, né? Mesmo quando forem perigosas, as instituições que nos oprimem, né? Examinem o coração dessas máquinas que vocês odeiam. Vocês precisam conhecer o inimigo antes de descartá-los, né? Antes de procurar outra coisa, outro espaço, outro lugar. E nunca desdenhe a falta de poder deles. Embora você esteja procurando outra coisa em outro lugar, né? Não ache que ele está vencido. Porque se você o fizer, pode ser que você seja condenado a cair, né, a reviver o poder que eles têm sobre você. Ok? Tradução mal feita. Se vocês não aprenderem a odiar, nunca ficarão sós o bastante para amar facilmente. Tampouco serão sempre corajosas, embora isso nem sempre brote fácil. Ela fala muito em ódio, né, como muitos autores, sobretudo dos Estados Unidos ou na África, falam. No Brasil é muito difícil falar em ódio, você tem uma distância muito grande. Por que ódio? Porque o ódio, o sentimento outros sentimentos, o sentimento de amor, o sentimento de complacência, o sentimento de compreensão, são sempre sentimentos inativos. O sentimento que mais nos leva à ação é a raiva. O sentimento que nos impele a mudar algo é o ódio. Não, mas não é qualquer ódio. Esse é um dos temas da Audre Lorde. Você precisa cuidar desse anjo negro. Você precisa saber dirigi-lo, você precisa saber alimentá-lo, você precisa saber onde ele está. Mas você não pode ignorá-lo. Ele é a sua força motriz. Ele que te alimenta. E aí não finjam, por isso que ela entra em seguida, não finjam crenças convenientes, mesmo que elas sejam justificadas. Não entre em histeria, né? Você não consegue defender a sua cidade enquanto grita. Aqui é esse balanço que ela está fazendo. Sinta ódio, mas não seja histérico. Lembrem-se que nosso Sol não é nem estrela, mas digna de dimensão, nem é mais próximo. Respeitem a dor que vem dos seus sonhos, mas não procurem deuses novos. Porque ela é muito. Eu acho ela de uma lucidez, essa mulher. Impressionante, né? Respeite seus sonhos, não procurem deuses no mar. Não é aí que está a solução. Não vamos inventar uma religião, não vamos inventar uma pertença. Não vamos inventar uma identidade a partir disso. Não vamos procurar soluções no fim do arco-íris. Amem. E esse amor ele surgirá a partir de um ódio, a partir de um ódio que construiu essa possibilidade do amor. Portanto, não é um ódio histérico, desenfreado, solto, né, sem direção. É um ódio construtivo que ela está colocando aqui. E falem com seus filhos, filhas. Aqui a pessoa coloca crias, ela usa sons, né? Enfim, mas ela aqui a tradução optou por cria para não definir gênero, assim como vocês descendem de escravizados. Né? E sua mãe foi uma princesa na escuridão.
Essa contradição final, a partir da qual ela termina o texto, é simplesmente fantástica. Uma princesa na escuridão. Ela tem potencial, ela tem um valor, mas num quarto apagado. É simplesmente lindo demais. É muito de arrepiar esse texto. Eu vou interromper a gravação para não ficar longa demais, mas eu queria ler mais um poeminha com vocês. Deixa eu só... Pronto. Deixa eu ver se eu abro aqui, vai ser uma confusão. Pronto. Eu queria ler com vocês esse poema Poder, da Audre Lorde, que é um poema muito forte também. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui. A diferença entre poesia e retórica é estar pronta para se matar, em vez de suas crianças. Estou emboscado num deserto de cruas feridas de metralhadoras e uma criança morta arrastando sua quebrada, negra, encara a beira de meu sonho, de meu sono fora. A tradução realmente não está boa aqui. Deixa eu pegar o original. Deixa eu ver, tá aqui lá o original. Acho que deixei aqui. Desculpem. A diferença entre poesia e retórica é estar pronta para matar. Essa é assim que está no original. Is being ready to kill. Na linha de baixo, yourself. Né? Tá aí à esquerda. Está pronta para matar a si mesma, em vez de suas crianças. Eu estou emboscada num deserto de cruas feridas de metralhadoras, e uma criança morta, arrastando sua negra, quebrada, cara, beira de meu sonho afora. Na verdade, seria arrastando, né, a sua, a sua, a sua, o que é de negro partido na sua face, sua negra partida da face, né, fora, né, dos limites do meu sono, do meu sono. O sangue de suas bochechas e olhos perfurados é o único líquido em milhas, e meu estômago se contorce ao gosto imaginado, enquanto minha boca se parte em lábios secos, sem lealdade ou razão, sedenta pela umidez do sangue dele, no que afunda branquidão adentro, no deserto onde me perco, sem imageria ou magia, tentando criar poder do ódio e da destruição, tentando curar meu filho morto com beijos, mas o sol vai alvejar os seus ossos antes. Só um segundo. Ups. Um policial executou um menino, desculpa, de 10 anos de idade, no Queens. Isso é 78, se não me engano. Postou-se sobre o garoto com suas botas de gambé em sangue infantil. E uma voz disse: morre, seu moleque filho da puta. E há gravações que provam isso. Em seu julgamento, o policial disse em sua própria defesa: eu não percebi a idade nem nada disso, só a cor. E há gravações que provam isso também. Hoje, esse homem branco de 37 anos, com 13 anos de serviço policial, foi inocentado. Por 11 homens brancos que disseram estar satisfeitos. Justiça fora feita. E por uma mulher negra que disse: eles me convenceram. Ou seja, eles arrastaram sua base de 1,5 metro de mulher negra sobre o carvão em brasa de 4 séculos de aprovação branca masculina, até que ela abrisse mão do primeiro poder real que ela teve em vida e cobriram seu próprio útero com cimento para fazer o túmulo de nossas crianças.
Eu não consegui tocar a destruição dentro de mim, mas a não ser que eu aprenda a usar a diferença entre poesia e retórica, meu poder também vai jorrar corrupto, feito um mofo envenenado, ou quedar inerte, inútil, feito um fio desplugado. E um dia eu vou pegar meu plug adolescente e conectá-lo na tomada mais próxima, estuprando uma idosa branca de 35 anos, que é mãe de alguém, e do que a espanco até perder os sentidos e taco fogo em sua cama, um coro grego vai cantar em compasso ternário. Pobrezinho, nunca fez mal a ninguém. Quão bestiais eles são. É de arrepiar. É outro poema que me deixa assim, de cabelo em pé. Outro poema que não é nada fácil. Vocês veem pela tomada. É poder. Nossa, põe poder, Pablo. É uma coisa de louco. Aqui, eu queria retomar com vocês. Esse poema foi muito retomado por causa, lógico, por causa dos movimentos recentes nos Estados Unidos, né? Obviamente. Muita gente recuperou, inclusive no Brasil. Mas normalmente a parte citada começa aqui. O policial executou um menino de 10 anos de idade no Queens. Pouco se citou, muita gente parte os poemas da Audre Lorde. E, no entanto, essa primeira página é crucial. É crucial porque ela está tratando aqui de um tipo de sentimento. Bom, primeiro ela tem uma proposição em relação à academia, em relação à tradição, né? Que ela está se propondo, é um começo de tese aqui. A diferença entre poesia e retórica. E aí, da primeira linha, que parece uma proposição de TCC, ela descamba para uma frase de efeito. É estar pronta para matar a si mesmo, em vez de seus filhos. E de uma frase, portanto, de um começo comum de texto, ela está remetendo aqui, portanto, com essa frase, é o que a academia produz sobre a vida cotidiana, né, sobre os acontecimentos, a diferença entre poesia e retórica, né, como se estivesse comparando termos, como se fosse discorrer, sei lá, a diferença entre o ser e o estar, ou qualquer outra coisa, ou ela descamba e está pronta para matar, né, por uma coisa estupidamente visceral. Né, ela vai do acadêmico à vida, assim, no impulso assim, imediato, em vez de suas crianças. E essa frase é uma espécie de epígrafe do próprio poema. E o que ela está dizendo aqui, há ódio, há muito ódio, há muita raiva, há muita indignação, há muito sofrimento. E o que você precisa fazer com esse sofrimento, você precisa cuidar. Cuidar para que você mate a si mesmo e não seus filhos. Estou emboscada num deserto de cruas feridas de metralhadoras, e uma criança morta arrastando sua quebrada negra face, além dos limites do meu sono, né? O sangue de suas bochechas são os perfurados, o único líquido em milhas, é o único líquido em milhas. O sangue dessa criança, né, que foi morta, é a única coisa que eu tenho para beber e eu estou sedento. O que parece aqui, né, parece algo contraditório e terrível. Claramente ela está evocando aqui a imagem do vampiro. E o vampiro está presente aqui de maneira. O que foi, Jana? Não, é que fica mais clara a primeira parte depois da leitura completa do poema. No início ele fica me ficou muito confuso, truncado, assim. Aí depois da segunda parte ele faz mais sentido. Aí fica claro a imagem que ela desenha antes, né? Para mim, pelo menos. Fica. É verdade, tem toda a razão. Sim, porque esse poema, esse começo aqui é simbólico demais, né?
muito lírico. Mas eu tenho, o que ela está dizendo, é um ser que tem uma fome terrível de sangue, e o sangue é dessa criança que foi morta. Meu estômago se contorce ao gosto imaginário, enquanto minha boca se parte em lábios secos, sem lealdade. Sem lealdade ou razão. Ela quase como ela diz, há um ódio em relação a essa criança que morreu. Eu estou sedenta pela umidez do sangue dele, no que afunda branquidão adentro, no deserto onde me perco. Essa sede, ela existe onde? Onde é que está esse vampiro? Ele está num deserto branco. No deserto onde ele se perde. E onde ele tenta criar poder, né? Tentando criar poder de ódio e de destruição, tentando curar o filho morto com beijos. Ela tem essa vontade, ela tem essa raiva, ela tem essa sede, ela tem o sangue correndo e ela beija. Ela dirige afeto. E aí você volta ao começo do poema, né? A diferença entre poesia e retórica está pronta para matar a si mesmo em vez de seus filhos. E aqui ela está retomando o quê? Quando uma ideia é mais simples do que parece. Né? Quando a gente tem ódio, a gente desconta em quem? Dificilmente, ou muito comumente, a gente não desconta em quem merece. A gente desconta em quem está próximo de nós. A gente esgarça e destrói os laços que nos unem. Essa é a denúncia que ela está fazendo nesse poema. E você precisa tomar cuidado, né, para não ter raiva de você mesmo, dos seus próprios filhos, da vida que eles terão nesse deserto branco, do que os espera, da condição que toda uma comunidade tem, e você pode culpar essa comunidade. Vocês veem que a Audre Lorde não está falando de algo simples. Ela está falando de um sentimento ultra contraditório e difícil. Eu estou numa condição, essa é a condição que muitas como eu estão, e eu estou cheia de ódio. O que eu preciso fazer? Eu preciso não matar os meus filhos. Porque essa é a tendência. Quando eu olho a poesia da Audre Lorde, eu vejo uma coragem, inclusive, ímpar, né, de lidar com sentimentos humanos. Simplesmente ímpar. E se ela recupera todo o imaginário, né? Lembre-se do vampiro. O que é o vampiro? Ele passa anos e anos lutando na guerra, volta da guerra, em vez de Deus recompensá-lo, ele está lutando por Deus. Deus matou a mulher dele. Por amor. E o que ele faz? Ele revolta contra Deus, ele mata os seus pares. Ele se transforma num monstro, ele se transforma Ele é a figura odiosa, ele destrói o amor, né, onde ele vive. Ele destrói a possibilidade da esperança. Essa figura do vampiro, que ela está nos alertando no poema, não se torne você um vampiro. Isso é mais fácil. Esse é o caminho. Né? É o caminho que o ódio te leva a tomar. Por isso, novamente, o poema dela, a poesia dela o tempo todo, cuide do seu ódio, né? Preste atenção no seu ódio, cultive seu ódio, oriente o seu ódio, né? Não fuja dele, porque você vai se transformar num monstro. E você vai ferir quem não deve. É terrível, né? Eu leio a Audre Lorde, eu me embrulho o estômago, no sentido positivo. Assim, mexe muito comigo. É uma das poesias mais orgânicas que eu conheço. Aqui o sol voltando. Que é como ela termina no final, né? Eu não consegui tocar a destruição dentro de mim.
não sei que eu aprenda a usar a diferença entre poesia e retórica, meu poder também vai jorrar corrupto, feito um mofo envenenado. Vou quedar inerte. Qual a diferença entre poesia e retórica? A poesia, a retórica é um policial executou um menino de 10 anos de idade no Queens. Ela não é desimportante, mas não é poesia. O meu ódio é poético. E precisa ser, senão estou fudido. Senão me ferro. Senão eu faço o que aquela mulher negra que testemunhou, né, disse. Eles me convenceram. Sem poesia, eu me dobro. Informação, ela é combatida com informação. Um sentimento visceral, não. Bom, desculpem, gente, eu acho que eu falei demais, né? Mas a poesia da Audre Lorde me toma. Eu tinha uma coisinha mais para mostrar para vocês. Estamos no compartilhamento ainda, né? Só para ilustrar um pouco mais assim o que a Audre Lorde coloca, eu gosto muito assim de só um ponto, né? Essa questão da palavra, né, que ela coloca assim, da palavra exata. Eu gosto desse começo do Ferreira Goulart aqui. Esse é o poema dele, de 62. Ele diz o seguinte: introduzo no poema a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala flor não diz tudo, quem fala dor diz demais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata. Mais que palavras, diarreia é a arma que fere e mata. Não vou ler o poema todo, mas essa questão que a Audre Lorde tem com a palavra, né? Não é a palavra fria, não é essa palavra solta, não é essa palavra assim, que não serve para nada, não é a palavra fria, não é a palavra simplesmente descritiva. A dor é pornográfica, é pornografia. É preciso dizer, é preciso esse gozo, né, com a palavra exata. E a palavra exata é diarreia. E ela não cabe no poema. É preciso introduzi-lo. É preciso dizer. É preciso ter essa sensação da sujeira, do fedor, né, do desconforto, né, do asco que a diarreia traz. Contra a forma. Esse é o problema do Ferreira lá. De certo modo, só pensando, né, poeticamente, algo que ilustra um pouco o que a Audre Lorde diz, nesse sentido específico. A poesia dela vai muito além desse poema do A Bomba Suja. Ferreira lá. Deixa eu parar a apresentação. Bom, gente, era isso. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algo. Falei demais, né? Vocês gostaram? Eu acho que não é nem pelo falar demais, é pelo peso das palavras faladas, né? Tipo, foi bem pesado, assim, né? E eu fiquei pensando na questão da dimensão do ódio como potência, né? Como um sentimento que produz uma afetação, assim, e, enfim, né? Com um potencial criador, criativo, sei lá. E ao mesmo tempo pensando naquela questão, né, de tipo, que tem a história assim, ninguém escreve poesia ou ninguém
sem querer generalizar, ou dificilmente se escreve poesia quando se está feliz ou quando tem um tema muito bom para escrever, né? Geralmente as pessoas escrevem textos, enfim, mais fortes quando vem de um sentimento também forte, assim, seja ódio, seja uma dor muito pungente, enfim. Eu fiquei pensando nisso, assim. E o que, né, não é novidade, mas não deixa de ser chocante cada vez que se vê, né, é que o poema do menino é década de 70, e aquela segunda parte, a descrição de todo o procedimento, é tão igual aos acontecimentos recentes, sabe, que tu fica pensando, cara, é absolutamente o mesmo procedimento, não muda nada, sabe? Não deixa de ser desesperador, assim. Enfim, mas pesado. Concordo, um pouco desesperador. E é uma poesia difícil, né? Diga, quem é? Larissa? Larissa. Manda, Eu Larissa. queria comentar sobre o que a Janaína comentou no começo da leitura da poesia, porque eu também achei bem abstrato, porque o poema começa com muita imagem, né? Tipo, ele é muito imagético no começo, para depois ele se desenvolvendo, e enfim, vai se tornando bem mais elucidado, assim. Mas eu tive uma relação muito estranha com poesia, tipo, na minha vivência, assim, porque a princípio eu sempre achei muito complexo, porque eu sempre achei muito abstrato, mas depois de um tempo eu comecei a entender que o poder que uma imagem cria na tua cabeça, a sensação que isso cria, ela, tipo, ela dispensa determinadas explicações, por mais que depois a explicação venha, mas a imagem que fala, tipo, tentando criar poder do ódio na destruição, tentando curar o meu filho morto com beijos, tipo, e toda a imagem do vampiro, tipo, essa transforma... Eu não sei nem explicar, mas, tipo, essa imagem de um ódio absurdo, tu vê essa criança morta sangrando e ela tá trazendo uma coisa tão visceral que é violenta e ao mesmo tempo ela termina com a frase, pelo menos nessa estrofe, assim, tentando curar o filho com beijos. Bah, eu nem sei se eu vou conseguir não ser redundante aqui ou falar alguma coisa, mas eu achei tão forte, tão forte. E o final falando sobre o quão bestial, tipo, esse mundo branco, esse deserto branco consegue ser, bah, tipo, machuca, sabe? Bem como tu falou, que é um nó absurdo e que é, tipo, ele é uma luz ao mesmo tempo, né? Porque é bem aquela sensação de tu levar um chute, mas é um chute que tá te levando para uma realidade que tu precisa enxergar, sabe? Bom, enfim, eu fiquei passional com a coisa toda, porque é difícil não ficar. Achei. Pegou no fundo, assim, foi visceral, visceral é a palavra. Eu tô de mesma acordo. Larissa, eu sinto a mesma coisa. Depois de ler Elder Lord, eu tenho vontade de sair dar uma caminhada, assim. Respirar. Ai, meu Deus. Eu vou até a janela. Total. Tira o fôlego da gente. É muito poderoso. E ela fala sobre coisas que a gente tem muito medo de falar, né? E não só do outro. A raiva, ela diz, não pode ser, você não pode pensar a raiva em função do outro simplesmente. Eu tenho ódio do outro porque ele fez uma injustiça. Quando o outro faz uma injustiça, ele mexe com algo dentro de você. E você precisa olhar para isso. Senão você não consegue se recuperar e não consegue vencê-lo. Você agride os seus. É claro que ela está citando aquela mulher negra que testemunhou, que foi convencida, né? Que era do jurado e que votou pela inocência. É terrível. E ao mesmo tempo que ela não condena a mulher simplesmente, né? Você errou, você traiu. Ela disse, não tem um processo interior aí. Se a gente não olha para ele, a gente vai fazer a mesma coisa que ela. E eu recomendo fortemente, gente, entre nós, Poemas Reunidos. É um guia para a vida. Pesadésimo.
Alguém? Raquel, Emanuele, Alexia? Lucas? Eu tava aqui porque me lembrou demais a Conceição Evaristo no Olhos d'Água. E uma discussão que eu tive com um amigo, porque a gente leu conjuntamente o Olhos d'Água, e a fala dele foi: o livro me cansou porque depois de um tempo... Gente, desculpa, mas é um spoiler. Os personagens todos morrem, né? Cada conto termina com a morte de uma pessoa negra. E daí eu falei pra ele, mas será que não é isso os Olhos d'Água, né? Essa ideia de que a morte tá tão dentro que ela é banal, ela parece que você tem que constituir um outro tipo de expressão. E ela fazer um livro inteiro que personagens negros morrem a cada conto é uma dessas potências, né? É uma dessas potências de chamar atenção para essas mortes que não são... que no final das contas é o que ele falou, né? Banaliza. Fica alguma coisa que a gente não nota a potência que tem por trás de você relatar essas coisas, né? E eu acho que quando ela fala... Quando a gente estava lendo a Audrey agora, eu fiquei nessa sensação, assim, de... né, o quanto, por exemplo, a gente pensar nessa banalidade, né, de você pensar o quanto, né, não importa, a gente está entrando nesse deserto branco, né? A gente está entrando nesse lugar onde que reflete tanto faz, né? Porque o deserto branco também é isso, é um refletir apenas das coisas, né? O deserto você se cega de tanta luz. Enfim, eu fiquei pensando muito nisso, assim, me remeteu muito a essas discussões, às vezes, de... Não sei se vocês já fizeram esse tipo de reflexão aqui, mas de uma concepção, às vezes, do que as pessoas dizem que é uma alta literatura por ser simplesmente inventiva, às vezes, né? Ah, é uma alta literatura porque ela tem que ser inventiva. Então, a cada conto a pessoa tem que trazer uma coisa nova, ela tem que me deslocar. E o que eu gostei da Conceição foi isso, eu já esperava isso. Mas eu comecei a tentar entender, então, o que tem por trás do esperar isso, né? E isso eu acho que é uma das reflexões que ela traz com esse livro, porque é isso. Já é um pressuposto da experiência, talvez, das pessoas negras, a ideia de que você pode morrer, né? Então, por isso que todo conto termina assim. Então, como que a gente consegue pensar outras coisas nesse meio, né? Para modificar, eu acho que a Audrey está fazendo isso também, né? Ela parte dessa noção de um pressuposto de destino que as pessoas brancas instituem para pessoas negras, e a partir disso você consegue pensar outras coisas, né? Você consegue produzir outras questões, né? Enfim, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, quando a gente estava lendo. Bah. Conceição Evaristo em Olhos d'Água é simplesmente fantástica. Você sabe que ela consegue fazer uma coisa que ninguém acho que tinha feito antes dela. Ela constrói sensibilidade entre pessoas que estão vivendo uma condição muito marginal. Ela descreve dois mendigos morando na rua, e a ferida de um e a putrefação, né, de um membro do corpo, no meio de uma sensibilidade, assim, uma sensibilidade da pessoa, não dela. Porque isso é a literatura tradicional, né? A literatura de quem está fora olhando o outro. É ali que está a sensibilidade. A Conceição, ela transfere isso, né? A sensibilidade não está fora, ela está no personagem. E a hora que ela joga a sensibilidade para o personagem, ela muda tudo, transforma completamente tudo em termos de descrição de uma situação e de uma condição social. Inclusive, como exemplo para nós de escrita também, nesse sentido, é simplesmente fantástico. Porque a inversão que ela faz ali é muito extraordinária. Não tive ideia, Lucas, de trazê-la junto. Você precisa de uma ideia muito boa. Trazê-la junto com a Audre Lorde. Daria uma boa comparação. Seria bem interessante. Aliás, a tradutora, eu achei outros erros de tradução, na real, ou interpretações. Mas a tradutora é a Tatiane, não sei se vocês...
Para quem não conhece, vale muito a pena ler esse livro dela, que é 7 Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo. E é tão devastador quanto a Audrey, quanto a Conceição, assim. Eu gosto muito dela. Eu não li os poemas dela. Eu não sei se... Porque eles são... É uma editora que ela mesma tem, né? Agora eu não lembro como é que é o nome, gente, porque não tem aqui. Acho que é Garupa. E eles são todos feitos à mão. Então, ela tem uma coleção, por exemplo, só de autores LGBT, QIA+, e tal. E depois que eles esgotam, fica disponível no site PDF. Então, tem muita coisa no site dela sobre dessas outras... Eu não lembro, eu acho que esse dela em específico não tem no site. Ai, gente, Bárbara, eu sou péssimo para ler poemas. Lê um para nós, por favor. Tá indisponível no site, inclusive. Cara, para a gravação para ele ficar mais à vontade. Eu já parei. Não, tô gravando. Eu nem tinha visto que tava gravando. Tá gravando ainda?